Olá, pessoas! Eu sou o Thalisson, eu faço parte do grupo PET Biologia aqui no FPJM, né? A gente faz parte desse grupo aqui, né, que toma conta desse canal aqui no YouTube. A gente vai estar fazendo aqui uma pequena sequência, né, alguns videozinhos explicando algumas coisas sobre o curso de Ciências Biológicas e também explicando algumas ferramentas que estão sendo utilizadas nas aulas de ciências biológicas, né, aqui no FVJM, com o intuito de estar auxiliando os calouros, né, as pessoas que estão chegando agora, que estão começando nesse período de pandemia, né, um período um pouco pesado, depois de um ano que a gente não conseguiu estar desenvolvendo as atividades da forma normal, digamos assim, né, tipo normal, da nossa forma presencial, né? E aí a gente decidiu estar fazendo esses vídeos para estar auxiliando as pessoas, principalmente os nossos calouros, para que todo mundo consiga conhecer as ferramentas e estar utilizando essas ferramentas. Eu acabei optando por estar usando uma câmera para estar falando com vocês. Eu espero que todos vocês se sintam acolhidos. Tá? Eu queria desejar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Caso você já esteja no curso há mais tempo e ainda assim tenha curiosidade de ver esses vídeos, olá de novo. Espero que vocês estejam bem, espero que todo mundo esteja bem nesse período que é muito difícil pra gente. Enfim, eu vou estar explicando aqui para vocês uma pequena introdução, tá, do que é o curso de Ciências Biológicas da UFVJM, né, o que ele tem para estar disponibilizando para a gente, todas as coisas que a gente consegue estar usufruindo. Ou melhor, não todas as coisas, mas algumas, né? Para que esse vídeo também não fique muito longo, porque existem muitas coisas que a gente pode estar fazendo. E antes de mais nada, eu queria estar aproveitando, né, que para vocês que estão chegando agora na universidade, que nunca tiveram um contato prévio com a universidade, é importante vocês saberem que a universidade é muito mais do que eu vou chegar, eu vou estudar e eu vou voltar para casa. Tá? Ou no caso aqui, né, a gente vai sentar na frente do nosso computador, na frente do nosso notebook ou coisa assim, eu vou ter a minha aula e pronto. Tá? Eu acho que a gente perde muito do que eu, como estudante, senti quando eu cheguei. Quando a gente tem esse período de distância, porque esse contato que eu tinha com os meus colegas, né, com os meus amigos na faculdade, era e ainda é muito importante para mim. Então, eu espero que todos vocês se sintam o mais acolhidos possível, mais que isso seja muito difícil nesse período, tá bom? Então, qualquer coisa, inclusive desse vídeo, que vocês possam ter dúvidas, que vocês queiram conversar, que vocês tenham uma ajuda, a gente sempre vai estar fazendo o máximo possível para que a gente consiga estar ajudando vocês nos comentários, caso vocês comentem, tenham dúvidas, queiram tirar, a gente vai estar sempre aqui à disposição, tá bom? Então, bora explicar um pouco sobre essas coisas que a gente tem no curso de Ciências Biológicas no FVJM. A primeira coisa que eu gostaria de estar fazendo é estar mostrando um pouco de como que é o prédio. Um pouco, na verdade, seria estar divulgando mesmo, só mostrando essa imagem, né? O campus, ele, dependendo do costume que você já teve com o campus, esse campus ele é um campus grande, e você às vezes pode ficar com um pouco de dúvida de qual é o prédio das ciências biológicas, né? O prédio do departamento de ciências biológicas. E essa aqui é uma imagem que a gente tem do lado de fora do prédio, vendo ele de frente. Basicamente, quando você vai entrar para você ir para esse prédio, geralmente essa é a visão que você vai ter, é o caminho, porque é o caminho principal que a gente acaba pegando para chegar no prédio, essa é a imagem que a gente acaba tendo. Ele fica logo depois desse prédio rosa, né, salmão, que é o prédio da enfermagem, e ele fica um pouco escondido mesmo, mas com o tempo vocês acabam tendo um costume. E o que eu gostaria de estar falando para vocês aqui desse curso? Primeiramente, eu gostaria de estar falando sobre a representação discente do curso. Né? Como assim representação discente? Né? Como assim representação dos alunos? Na universidade, nós temos alguns órgãos, digamos assim, né? Nós temos representações que têm como função estar auxiliando nós, discentes, né? Nós, alunos, com algumas demandas que a gente possa estar precisando. Por exemplo, nós temos o CA, que é o Centro Acadêmico, e temos a Atlética, que é a nossa Atlética, né, a Atlética da Biologia, é a Atlética Predadores. O que é, né, esse Centro Acadêmico e essa Atlética? O Centro Acadêmico,
é composto por alguns alunos que têm o intuito de representar os estudantes em demandas acadêmicas que a gente possa estar precisando, em problemas didáticos que os alunos estão enfrentando, também ajudar a promover a união entre os alunos, né, desenvolvendo, por exemplo, a caminhada do biólogo, que a gente não está podendo ter agora por conta dessa pandemia, mas que é um evento em que as pessoas saem, fazem uma caminhada, né, os alunos do curso de Ciências Biológicas fazem uma caminhada em algum local natural, né, um parque ou algo do tipo, para que a gente consiga estar conversando, observando e aproveitando a natureza, né, a gente poder estar com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas do nosso curso, tá conversando e etc. Isso é um exemplo das coisas que o centro acadêmico pode fazer, juntamente com, caso muitos alunos estejam tendo alguma dificuldade específica com alguma disciplina, ver situações de infraestrutura e coisas do tipo. Tá? As coisas que o centro acadêmico pode fazer são amplas. Geralmente, quando existe alguma demanda, né, alguma necessidade muito grande que os alunos estão sentindo, locomoção em relação a ir para a faculdade ou coisas do tipo, o centro acadêmico ele é a ponte que vai estar ligando nós, alunos, com professores e coordenação, o departamento em si. A atlética, que no nosso caso é a Atlética Predadores, também é uma representação discente, é uma representação de nós, alunos estudantes. Qual que é a importância da atlética? Ela, além de também auxiliar com todas as outras questões que eu tinha falado sobre o centro acadêmico, que eles também são nossos representantes, eles também têm uma importância muito grande em questão de esportes dentro da universidade. É importante estar lembrando sempre a importância do esporte, da atitudes esportivas também, né? A gente está pensando na importância que é a gente manter o nosso corpo e a nossa mente saudáveis, porque a faculdade, gente, a faculdade, ela desgasta um pouco, sabe? E é importante a gente ter também esse momento de lazer, né? De a gente ser feliz, da gente conseguir gastar o nosso tempo de uma forma leve, de uma forma divertida, né? E a Atlética ela tem um foco muito nisso em algumas situações, fazendo alguns campeonatos com outros cursos, né? A maior parte dos cursos do FVJM também possuem a sua Atlética, e fazer isso de uma forma amigável, né? Não tá incentivando uma rivalidade, pelo menos não uma rivalidade negativa, né? A gente sempre tá se divertindo e coisas assim, porque é muito importante esse momento de lazer quando a gente entra, não só quando a gente entra na faculdade, mas quando a gente entra na faculdade, às vezes a gente esquece desses momentos de lazer, e fica difícil a gente estar conseguindo seguir em frente. Então é muito importante estar pensando nisso. As outras coisas que eu gostaria de estar falando para vocês é apresentar algumas outras características que o nosso curso possui. Quais são? Na verdade, não só o nosso curso, né? Isso é uma importância da universidade como um todo, e que muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado, que são os projetos de pesquisa, ensino e extensão. Projetos de ensino, pesquisa e extensão são muito importantes para o nosso crescimento, tanto como pessoas, mas também como o profissional que a gente vai querer ser, né? O profissional que a gente quer que a gente se torne. Por quê? É importante primeiro estar pensando que o nosso curso é um curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? O que significa que é um curso de formação de professores. Mas a gente consegue estar fazendo diversos outros projetos que também vão estar auxiliando a gente a estar crescendo como profissional independente de o que a gente esperasse do curso antes. Seja com projetos de pesquisa em uma área específica, que também pode auxiliar a gente na própria sala de aula, né? É importante a gente também estar pensando que projetos novos, projetos de pesquisa que a gente esteja fazendo, a gente pode estar levando isso também para a sala de aula. Projetos de ensino que faz com que a gente esteja na escola por mais tempo, a gente consegue ter esse costume melhor. E projetos de extensão que são muito importantes para a comunidade no geral. Então, eu vou te explicando um pouco de como funciona cada um. A ideia de um projeto de pesquisa é você sentar, você
estudar alguma coisa, tá? Ter um foco naquilo e tentar criar novas estratégias e fazer novas descobertas dentro da ciência, tá? A gente tem diversos laboratórios no nosso curso, nós temos diversas áreas de conhecimento no nosso curso. Você consegue fazer projetos de pesquisa na área da educação, né? Nós temos diversos professores que trabalham com isso, na área da zoologia, na área da botânica, da ecologia, biologia molecular, diversas áreas, tá? E para que a gente consiga conhecer esses projetos, a gente acaba precisando correr atrás. A gente tem que alguns professores acabam divulgando alguns projetos que eles têm para saber se tem algum aluno interessado. Mas às vezes você também pode procurar o professor de uma área que você tem interesse, né? Por exemplo, eu tenho interesse na área da genética, então eu vou procurar o professor de genética para saber. Oi, professor, tudo bem? Você tem alguma ideia? Tipo, eu gostaria de estar fazendo um projeto de pesquisa. Eu gostava muito de genética, tenho muito interesse em estar conhecendo. E o professor acaba olhando a sua situação, falando se é possível ou não desenvolver algum projeto na área e etc. E é sempre importante você estar conversando com o professor da área que você tem interesse, né? Essas pesquisas, elas variam, né, de professor para professor, porque você precisa de um professor orientador que vai estar te orientando no que você tem que fazer durante essa pesquisa, qual método você vai utilizar para a pesquisa e etc. É importante estar sabendo que existem essas coisas, mas com o tempo vocês vão tendo um pouco mais de tranquilidade vocês vão conhecer mais professores, por exemplo, aí vai ser muito mais tranquilo para vocês estarem conversando com esses professores, né? Um exemplo. A gente tem também os projetos de ensino. É importante pensar que projeto de ensino é diferente de um projeto de pesquisa em educação. A ideia da pesquisa em educação é estar conhecendo alguns aspectos da área da educação, né? Em questão de aluno, própria questão de metodologias que funcionam e coisas assim. Os projetos de ensino, eles estão diretamente ligados com a escola, com atividades dentro da escola que envolvam os alunos, a comunidade escolar, né? Dentro da sala de aula, por exemplo, desenvolvendo oficinas, e também é importante estar vendo o quão efetivo foi essa atividade que você desenvolveu na sala de aula, né? Essa oficina, por exemplo, você aplica uma oficina, né? Você faz uma dinâmica com os alunos dentro da sala de aula, e aí, depois dessa dinâmica, você acaba vendo o quanto que os alunos conseguiram estar absorvendo com essa dinâmica que você fez, né? Com uma forma de ensino diferenciada, para que você possa ter dados, né? Você consiga ver o quanto efetivo que isso foi, né? Nesse projeto, nessa ideia de projeto de ensino. Essa é a ideia, né? A partir daí, você tem esse projeto de ensino, você fez essa atividade na sala de aula, você olhou o quão bom essa metodologia que você aplicou foi dentro da sala de aula, né? Porque é sempre importante a gente estar tendo retorno da efetividade dessa pesquisa, né? E é importante, esses projetos de ensino, eles podem ser também em diversas áreas. Você pode fazer um projeto de ensino em que você tem um foco de zoologia, você tem um foco da fauna e da flora da região de Diamantina, por exemplo, né? Porque é a região em que está inserida o FVJM, né? Enfim, existem diversas formas de você estar fazendo esses projetos de ensino. E por fim, a gente tem os projetos de extensão, que eles envolvem toda a comunidade, né? O que eu quero dizer com toda a comunidade? Você chega numa população, né? Diamantina possui um mercado velho, por exemplo. Você chega na região do Mercado Velho e começa a fazer um projeto de conscientização, por exemplo, da própria fauna e da flora local, né, da região de Diamantina. E aí você acaba fazendo isso e falando da importância de estar preservando as regiões, né, de estar preservando a flora e a fauna local e coisas do tipo. É muito importante também esses projetos de extensão, porque eles envolvem a comunidade. E não precisa necessariamente ser a comunidade escolar, né? Isso realmente acaba envolvendo a população como um todo. Isso inclui, por exemplo,
projetos em rádios, o próprio YouTube também, eu acho que ele consegue estar auxiliando, dependendo da divulgação que acaba sendo feita e coisas assim. Por que que é importante, né? Por que que eu quero estar dando uma ênfase nisso? Projetos de pesquisa, ensino e extensão, os três são muito importantes. Não tem um que é mais importante do que o outro. Não adianta você fazer uma pesquisa e não ter nenhum tipo de divulgação. Né? Você faz uma pesquisa que fica apenas na comunidade acadêmica, apenas na universidade. Se você não passa isso para a escola, se você não passa isso para a comunidade, para a população, de que adianta você acabar sabendo isso? Porque você vai ter o seu projeto, você vai ter a sua pesquisa, pessoas que pesquisam sobre isso vão saber sobre isso, mas fica por isso. Né? E de que adianta a gente aprender e não repassar, né? De que adianta a gente estar construindo um conhecimento só pra gente e não estar construindo esse conhecimento e compartilhando com todo mundo, né? Não é assim que deveria funcionar. Então, todos esses projetos, eles são igualmente importantes. E esses projetos tendem a ter bolsas. Essas bolsas não é garantido, tá? Não é todo projeto de pesquisa, de ensino, de extensão que vai ter bolsa. Porém, quando você acaba tendo um edital de seleção ou você conversa com o professor, você acaba sabendo se esse projeto vai ter bolsa ou não. Todas as bolsas desses projetos, elas são de R$ 400 mensais. E a partir do momento que você é um bolsista, você tá... na verdade, você consegue fazer isso até de forma voluntária, né? Você tá você tá assinando um termo de compromisso. Eu, tal pessoa, vou estar fazendo isso, isso e isso durante tanto período, né, um certo tempo, com o intuito de fazer tal coisa. É muito importante estar pensando que esses projetos não são apenas uma forma de se ter uma bolsa, tá? Todos eles também vão melhorar muito a sua experiência, você como pessoa, tá? A sua forma, às vezes, até de ver o mundo pode mudar dependendo do projeto. É muito importante, assim, você tá fazendo porque esses projetos, porque você consegue aprender tanta coisa que você leva para a vida, sabe? Que é muito bom e é muito importante. E agora eu vou estar falando, por fim, sobre os programas institucionais que a gente tem no nosso curso de Ciências Biológicas. Nós temos o PIBID, a Residência Pedagógica e o PET. O PIBID e a Residência Pedagógica, eles são um pouco parecidos, mas eu vou estar explicando um pouco a diferença. O PIBID, ele é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele é um programa que ele tem um foco nos períodos iniciais do curso, né, mais especificamente, o seu primeiro ao quarto período. Seriam basicamente os 2 primeiros anos. Esses períodos iniciais, por que eles são um foco assim, né, do PIBID? O PIBID ele tem um foco em estar inserindo o estudante de licenciatura, né, o licenciando, dentro da escola desde o começo da sua formação. Por que isso é importante? Mas a gente não tem estágio, a gente não desenvolve atividades? A gente tem estágio, a gente desenvolve atividades na escola. Mas o PIBID, ele tem um foco em aumentar ainda mais essas atividades. Para que você, desde o começo do curso, né, desde o momento que você entra no curso e começa a estudar, você já tenha esse contato com o ensino fundamental ou o ensino médio, né, ou ensino médio. Lembrando, nós, alunos de Ciências Biológicas, temos contato com o ensino fundamental 2, que seria sexto ao nono ano, com o ensino de ciências, e no ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro ano, com o ensino de biologia. E tendo essa experiência desde o começo do curso, né, estando na escola desde o começo do curso, quando a gente termina a nossa graduação, antes mesmo de terminar, quando a gente vai fazer o nosso estágio, por exemplo, a gente já tem uma frequência dentro da escola tão grande que isso facilita muito o nosso contato e a gente também consegue estar aproveitando muito mais essas atividades na escola. A diferença que a gente nota de alunos que fazem parte do PIBID e que não fazem parte do PIBID, quando eles vão fazer estágio, por exemplo, ou quando vão fazer qualquer que seja a atividade na escola,
é muito grande. A gente consegue reparar a diferença, né? Eu, como aluno que nunca fiz parte do PIBID, conheço pessoas que fazem ou fizeram parte do PIBID e tiveram uma tranquilidade muito maior do que eu quando foram fazer qualquer tipo de atividade na escola. Essas atividades, elas são diversas, tá? Como eu falei, você tem esse intuito de estar conhecendo o ambiente escolar desde o começo do curso e você também segue um professor, né, para estar desenvolvendo essas atividades. Qualquer dúvida, gente, é bom estar fazendo algumas perguntas nos comentários, algo assim, caso vocês tenham dúvidas, porque nós do PET, a gente não tem exatamente a experiência com o PIBID que os alunos do PIBID têm, tá? Então, a gente sempre pode estar procurando melhor nos informar, né, para estar conversando com eles, mas é sempre importante a gente estar divulgando essas coisas, né? O que que a gente tem no curso, o que que vocês podem estar procurando. A residência pedagógica, ela lembra bastante o PIBID, tá? Ela tem uma certa semelhança com o PIBID, mas ela funciona a partir do quinto período do curso. Então, para quem está entrando agora, não que não seja útil saber da existência, mas infelizmente vocês ainda não podem estar participando. Porém, ainda é importante estar conhecendo essas atividades. A residência pedagógica, ela se assemelha muito mais ao estágio do que ao PIBID. Só que ela, de certa forma, é uma expansão do estágio. Você está ainda mais tempo na escola, você tem uma grande quantidade de tempo que você precisa estar na escola. As atividades que você faz, desde regências, né, tipo, dar aula mesmo na escola, elas têm uma carga horária muito maior e é importante que isso seja a partir do quinto período, porque isso exige que o aluno, né, que o discente, ele tenha um certo domínio no que ele está falando, ele tenha um certo conhecimento maior sobre as metodologias que ele pode estar aplicando, porque é sempre importante você estar pensando no quão maduro o aluno também é para estar fazendo essas atividades. E a residência pedagógica, ela acaba já pensando que o aluno ele tem uma certa ele já tem um certo domínio, ele já tem uma certa maturidade maior do que o aluno do PIBID, uma vez que os alunos do PIBID, eles são dos anos iniciais, eles acabam tendo realmente um conhecimento um pouco menor sobre algumas perspectivas, por exemplo, né, dentro da sala de aula, enquanto os alunos da residência pedagógica, eles já tiveram diversas disciplinas do próprio curso para estar conseguindo levar para a sala de aula durante essa residência. Por fim, eu vou estar falando do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, do qual eu faço parte. Ou melhor, do qual todos nós desse canal fazemos parte. O PET, ele é um programa que envolve tanto a pesquisa, quanto o ensino, quanto a extensão. Quanto ao PIBID e a residência pedagógica, eles têm esse foco no ensino, no aprimoramento do se tornar docente, se tornar professor, né, se tornar um licenciado. O PET, ele engloba todos esses três aspectos, né, de pesquisa, ensino e extensão, para que o aluno que faz parte do PET, ele consiga melhorar todos os aspectos que a gente acaba tendo dentro da universidade. Tanto o aspecto da pesquisa, ensino e extensão, como eu já disse anteriormente, né? Nós desenvolvemos trabalhos de pesquisa, cada aluno do PET tem um trabalho de pesquisa individual, não é uma atividade de pesquisa, né, um projeto de pesquisa, que nós conversamos com o professor para que ele nos oriente e a gente acaba desenvolvendo em parceria com o próprio PET do qual a gente faz parte, né, o próprio Programa de Educação Tutorial. Além disso, em algumas situações a gente também precisa desenvolver alguns projetos de pesquisa entre nós mesmos. Em questão de ensino, nós desenvolvemos algumas atividades também dentro das escolas, algumas oficinas, por exemplo, em que a gente vai para as escolas, a gente desenvolve alguma coisa, né, algum trabalho sobre N assuntos, né, seja eles especificamente da área da biologia, ou seja eles assuntos de conscientização, desmatamento, doenças e coisas assim.
E depois a gente acaba tendo um retorno através de anotações que a gente também vai fazendo e coleta de dados. E tendo esse intuito justamente porque geralmente a gente acaba focando também num conteúdo de ciências, né, ou coisas do tipo, né, áreas afins, por conta do próprio curso que a gente faz parte. Por fim, a gente tem os projetos de extensão, que a gente acaba desenvolvendo com toda uma comunidade, né? A gente já levou alunos de escolas próximas para que eles pudessem conhecer a universidade, né, de comunidades próximas de Diamantina, que não Diamantina, né, de cidades próximas, para que eles possam conhecer a universidade que está tão perto deles e que foi construída para eles, né? Isso é um exemplo das atividades de extensão que a gente faz. Alguma parte das atividades que a gente desenvolve aqui no canal, né? A gente está agora fazendo esses trabalhos para vocês, especificamente os calouros. Enfim, gente, é isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, a gente sempre está aqui, a gente está sempre à disposição para que a gente possa estar tirando qualquer dúvida que vocês tenham, algum auxílio que vocês precisem, né? E eu espero que vocês continuem vendo os vídeos, tá? Os próximos vídeos eles vão ser muito mais de como utilizar diversas plataformas, né, que estão sendo utilizadas nesse período de aulas à distância. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com seus colegas, caso, né, não, com seus colegas coisas importantes que vocês acharam, coisas do tipo. Tá compartilhando aqui esse vídeo também. É isso que eu gostaria de estar falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Até mais.